Olá, bom dia galera do terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Passaram bem a noite? Que bom, já falaram com o Papai do Céu hoje? Já? Que bom, que maravilha. Olha só, hoje nós vamos estudar na matéria de ciências. E o nosso assunto a ser abordado hoje é sobre o corpo humano, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Não é isso? Eu vou pedir a vocês para que estejam abrindo o livrinho de vocês de ciências lá na página 60 e acompanhem essa aula com a Promara, ok? Olha só o que é que diz. O ser humano é um animal racional. Por que racional? Diferente dos outros animais, diferente do boi, diferente da vaca, diferente do burro, diferente do cavalo. Por que ele é um animal racional? Porque ele pensa. Ele pensa e tem inteligência. Ele pensa antes de fazer algo. Ele tem inteligência. Já os outros animais são seres vivos, mas eles não pensam, eles não raciocinam. Por isso eles são chamados e denominados de animais irracionais, ok? Olha só, ele pensa, fala, inventa coisas, pois é um ser dotado de inteligência. Todas essas ações são possíveis de serem realizadas graças ao correto funcionamento do nosso corpo. O corpo humano é formado por vários órgãos e cada um órgão ele tem uma função específica. Por exemplo, o coração. Qual a função específica do órgão do coração, que é um dos órgãos vitais principais do nosso corpo humano? A função do coração é ele bombear o sangue para os outros órgãos do nosso corpo, que também vai até ao cérebro. O processo dele é de bombear o sangue, né? Por exemplo, as pernas e os pés. As pernas, as nossas pernas, elas servem para quê? Para a gente caminhar, para a gente correr, para a gente pular. Então, cada órgão ele tem uma função. Os olhos, para que servem os órgãos dos olhos? Para a gente ver. O nariz para cheirar, a mão para pegar, para apalpar, né? Vamos lá, outro órgão, os pulmões, para facilitar a nossa respiração. Então, cada órgão do corpo humano aqui citado, ele tem uma função específica. Ele trabalha exercitando, fazendo aquela função. Então, para o corpo humano estar em perfeito estado de equilíbrio, é necessário que esses órgãos estejam funcionando muito bem, né? Para a gente ter uma boa saúde, também é necessário que esses órgãos todos estejam funcionando, exercitando a sua função muito bem. Olha só o que é que diz mais. Apesar de dividirmos as partes que compõem o corpo para melhor estudá-lo, elas trabalham em conjunto. Observe a cabeça. A cabeça ela serve para quê? Para pensar, controlar e coordenar ações. Exemplo, quando você pensa, eu vou ao parque depois da aula. Quem foi que elevou a você a falar essa frase? Foi o quê? O seu cérebro que está dentro da sua cabeça. O tronco, ele possui órgãos que realizam processos vitais para o nosso corpo funcionarem bem. Exemplo, processam nossa comida, o ar que respiramos e etc. E os membros permitem a realização de movimentos, manipulação de objetos como correr, pegar no lápis para escrever, saltar. Não é isso? Costuma-se dividir o corpo em 3 partes, como eu já falei: cabeça, tronco e membros. A cabeça se liga ao restante do corpo através de quê? Dessa parte daqui, que é denominada e chamada de quê? De pescoço. Isso bem, através do pescoço. Ela é formada pelo crânio, que está dentro da cabeça,
e pela face, que é o nosso rosto. Na face encontramos os seguintes órgãos. O que é que nós encontramos na face? Os olhos, o nariz, a boca, o que mais? As orelhas. São órgãos que nós encontramos aonde? Na face. Por meio deles recebemos informações que nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor. As informações obtidas através dos sentidos são processadas aonde? Aqui dentro, ó. Aonde? No cérebro, que é o responsável por determinar como o corpo deve agir. Então, o comando do nosso corpo é através de quê? Do nosso cérebro, que fica onde? Localizado onde? Dentro da nossa cabeça. Né? E onde fica o nosso cérebro? Dentro da nossa cabeça. Aí tem assim, por ser um órgão tão importante, responsável por todas as nossas ações voluntárias e involuntárias, o cérebro fica guardado em uma caixa resistente formada por um conjunto de ossos unidos, que é determinado e chamado de crânio. Sabemos também que o nosso corpo ele é formado também por uma base chamada de esqueleto. O que é o esqueleto? O esqueleto é um conjunto de ossos, de todos os ossos que existem no nosso corpo, que dá sustentação ao nosso corpo. Imagina aí vocês, se não tivéssemos nenhum ossinho no corpo humano, será que nós poderíamos ficar em pé, sentar, correr, pular? Não, de forma alguma. Nosso corpo seria igual uma gelatina. Quando você coloca ela em pé, ela o quê? Cai. Seria mole, não teria sustentação. Então, o que dá sustentação e equilíbrio ao nosso corpo para ele ficar ereto, em pé, para ele ficar sentado, para ele exercitar os movimentos, é o que? São os ossos do nosso corpo, o esqueleto. Nós temos ossos por toda a parte do nosso corpo, nas nossas mãos, nos nossos braços, na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, que é o crânio, que é a caixa que guarda o nosso cérebro, né? Por toda a parte do nosso corpo, nós temos o quê? Ossos também localizados na face, nós temos ossos na face, não é isso? Olha só, o tronco é formado pelo tórax e pelo abdômen. O abdômen também é chamado e denominado de barriga. Dentro do tórax estão o coração e os pulmões. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Os pulmões são os órgãos respiratórios. No abdômen estão o estômago, o fígado, o intestino e os rins e a bexiga. E os outros órgãos que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Além de trabalhar na digestão dos alimentos, retirando e absorvendo as substâncias úteis ao nosso corpo, eles também eliminam as substâncias indesejadas por meio das fezes e da urina. Não possuímos dois pares de membros. Nós possuímos dois pares de membros, os superiores e os inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, antebraços e mão. Braço, antebraço e mão. E os membros inferiores são compostos pelas coxas, pernas e pés. Coxa, ó. Coxa, perna e pé. Ok? Podemos comparar o corpo humano com uma máquina. Como eu já falei anteriormente, uma máquina cheia de peças e engrenagens que estão continuamente em ação, mas que precisa de cuidados para que funcione muito bem e de maneira correta, ok? Então, se o nosso corpo é uma máquina e uma dessas peças dessa máquina está dando defeito, está com problema, isso quer dizer o quê? Que a qualquer momento ele pode parar. E quando essa peça parar, ela vai comprometer todas as outras peças. Por exemplo, um carro. O motor do carro parou de funcionar. Estava em um bom funcionamento e de repente o motor desse carro para. O que é que vai acontecer? Você vai conseguir ligar esse carro?
se o motor parou, você vai conseguir, esse carro vai conseguir se locomover? Claro que não. Para que isso aconteça, é necessário que o motor esteja o quê? Funcionando muito bem. Funcionando muito bem, porque o motor é o órgão central do carro. Assim como nós temos o cérebro, que comanda todo o nosso corpo, no carro, no automóvel, nós temos o motor do carro, que é a peça principal. Então, se a partir daí essa peça principal estiver apresentar um defeito, certamente mais para frente esse defeito ele vai fazer com que essa peça se danifique, pare de uma vez e ele pare de se locomover. Assim também é o nosso corpo. Quando um dos órgãos não está funcionando muito bem, isso já liga o quê? O seu pisca-alerta. Isso já quer dizer que você provavelmente vai ter um problema de saúde. Por quê? Porque aquele órgão não está funcionando muito bem. Não está exercendo suas funções corretamente. E aí compromete todo um conjunto. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês tenham entendido um pouco mais sobre o corpo humano. Viu? A aula de ciências vai ficando por aqui. Ó, um grande beijo da Pramara, um grande abraço e continuaremos na próxima aula. Tchau!